volta com o nosso Luz Sideral, o nosso da filosofia, nossa reflexão aqui constante, né? Na internet, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Com muito prazer, hoje, edição de número 124, o quadro Poemas da Vida. Hoje estamos então com o tema Versos e Prosas Natalinas, justamente para festejarmos aí então mais uma ambiência de Natal, mais um clima festivo, né, para toda a humanidade, e é justamente festejarmos o nascimento do menino Jesus. Muito obrigado a você na audiência, deixa o seu incentivo ao nosso canal, se inscreva e clica também no like. E se quiser, também deixa aí o seu comentário, é tudo de graça, só depende mesmo da sua boa atitude por um mundo melhor. Luz Sideral, programa que tem como objetivo levar aí esclarecimento, elevação espiritual, paz, conforto moral aos corações e almas, né? Aproveitando mais um Natal de Jesus, uma data tão linda, tão expressiva no calendário humano desta civilização, onde não podemos deixar passar batido este evento que traz tanta alegria e boa vibração para todo o orbe terrestre, e acredito eu que até a Lua sente-se mais feliz com a emoção elevada desta data, a qual se comemora o nascimento histórico e cíclico do Divino Mestre Jesus, o Cristo planetário, o supremo governante do planeta Terra. É aí pelo casal José e Maria, né? Fazendo o aparecimento de um Deus, se passando por homem, para deixar suas diretrizes de paz, amor, alegria, verdade e vida, vida em abundância na Terra. É isso que veremos então em nossas singelas mensagens, seja em verso ou prosa, em mais este Natal de Jesus, o Cristo planetário. Começando com algumas estrofes do poema do Natal de Alziro Zarur, em seu livro Poemas da Era Atômica. E aqui, Natal. Hoje é Natal, e embora tão sombrio, na tristeza sem fim do solitário, eu sinto seu encanto extraordinário. A prece não me furto e balbucio. Senhor, o coração do mundo é frio. Dá que a santa lembrança do Calvário abrande o humano ser atrabilhário e soerga o humano amor resvaladio. E agora, com a alma cheia de bondade, eu sinto a nobilíssima vontade, mudo a voz corrosiva do rancor e ao dogmatismo inútil das humilhas, de estar presente em todas as famílias e sentir que ainda existe o humano amor. E por que não dizer o amor de Jesus nas almas? Aí digo eu, né? Pois foi o seu novo mandamento, justamente o eterno novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. E a vibração divina do Natal de Jesus é tão grande, tão bela e majestosa, que merece a participação de todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui no Luz Sideral, no dia de hoje. Mas como acontecer um fato desse? Eu sei que isso só será possível pela porta dos comentários disponíveis aqui nesta plataforma. Então, fique à vontade para tecer aí as suas mensagens natalinas, mas eu vou convidar alguns amigos aqui do Luz Sideral, que estão sempre participando. Vamos começar então pelo amigo Odair Tonin. Ataíde e demais amigos que nos assistem aqui no Luz Sideral. A vibração do Natal é a coisa mais linda, amigos. Veja que Jesus, ao descer entre nós, veio fortalecer o amor, a paz entre os homens. Não é à toa que os anjos cantaram na noite do nascimento do menino Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas só os de boa vontade verdadeira têm e estão em paz, de Deus no coração.
E não importa o credo, o partido político, o gosto por isso ou por aquilo, mas tão somente boa vontade em seus atos diários, seja no lar, no lazer, nas escolas ou no trabalho. Boa vontade, já dizia Henry Ford, é a maior força da vida. Eu quero aproveitar a oportunidade e desejar a todos um feliz Natal de Jesus entre suas famílias, amigos, ou mesmo para aqueles que se encontram solitário na cidade ou no campo, aparentemente está só. Ninguém vive em solidão. Aliás, é um tema de um lindo poema do saudoso irmão Paiva Neto. Que Deus o tenha em um bom lugar. Da mesma forma, um feliz ano novo para todos. Um abraço fraternal para todos do Luz Sideral. Obrigado, Dair Tonin. Feliz Natal e um próspero ano novo para você, também a sua estimada família. Agora vamos para o Natal gelado do Norte. Direto do Canadá, nos traz a sua mensagem natalina o jovem Alterleque Jimenez Alves. Uma criança nasceu. De sua formosura já venho dizer, é um menino magro, de muito peso, não é? Mas tem o peso de homem, de obra de ventre de mulher. De sua formosura, deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Sua formosura, deixai-me que cante, é um menino guenzo, como todos os desses mangues, mas a máquina de homem já bate nele incessante. Sua formosura, eis aqui descrita, é uma criança pequena, enclenque, setemezinha, mas as mãos que criam coisas nas suas já se adivinha. De sua formosura, deixai-me que diga, é belo como o coqueiro que vence a areia marinha. De sua formosura, deixai-me que diga, belo como a veloz contra o agreste de cinza. De sua formosura, deixai-me que diga, belo como a palmatória na caatinga sem saliva. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. É tão belo como a soca que o canavial multiplica. Belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas. Belo como a última onda que o fim do mar sempre adia. E tão belo como as ondas em sua adição infinita. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Ou como caderno novo quando a gente o principia. E belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis o deserto, com ventos a calmaria. Severino, atônito, olha o nascimento do menino. Pergunta seu José, mestre Carpina, a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista? Severino retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui jamais me fiaram nada. A vida de cada dia hei de comprá-la. Seu José, mestre Carpina, e que interesse, me diga, há nessa vida retalho que é cada dia adquirida? Espera poder um dia comprá-la em grandes partidas? Severino retirante, não sei bem o que lhe diga, não é que espere comprar em grosso de tais partidas, mas o que compra a retalho é de qualquer forma vida. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída e de saltar numa noite, fora da ponte e da vida? Severino retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga.
É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida, mesmo quando é assim, pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Daí, versos do famoso poema Morte e Vida Severina, do grande poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, que viveu entre nós de 1920 a 1999. Obrigado, jovem poeta Alter Alves, pelo seu presente de Natal, direto de Montreal, Canadá, para todos nós. Agora vamos fechar as participações com o amigo filósofo André Basso, também produtor aqui do Luz Sideral. André, as suas poesias e prosas natalinas. Com prazer, Ataíde e toda a audiência do Luz Sideral e demais plataformas de difusão desses conhecimentos. Hoje, no quadro Poemas da Vida, na edição 124, este tema sazonal, poesias e prosas natalinas, em virtude então de mais um Natal do Cristo, Jesus, é uma da importante, não só por conta da agitação do comércio com presentes, palavras fraternas, reforma da casa, troca de móveis, visita de parentes e velhos amigos, mas acima de tudo um momento de pensar e refletir se fizemos bem a lição de casa durante o ano, no tocante aos ensinos deixados pelo Cristo. Como você lembrou aí, Ataíde, estamos amando o nosso próximo com o amor de Jesus ou com o amor do nosso próprio ego, um amor egoísta? Ou pior, com os nossos infinitos rancores por picuinhas, brigas na família, no trabalho, no condomínio, por crenças, por polarização política e tantas outras coisas passageiras que, aproveitando esta época da excelente vibração do nascimento do, entre aspas, menino Jesus, que veio estabelecer um novo ciclo de amor, paz e perdão, principalmente perdão para esta civilização, onde infelizmente nem todos entenderam a mensagem fraterna e universalista do Cristo. Então, eu trago aqui algumas palavras. A mensagem do Cristo, com o advento natalino e o seu aparecimento na Terra, é a colaboração máxima para a desconstrução do ego. Bem, o inferno não é um lugar. Inferno é um estado de consciência. É o indivíduo, o espírito na sua real essência, fora da realidade. É a roda de Sansara, que significa reencarnar em mundo de expiação e provas, que é o inferno, entre aspas. Faz parte do mundo bipolarizado, mas a partir do indivíduo que tem experiência da realidade, mesmo encarnado, já não passa mais a encarar como inferno. Repito, entre aspas. Indivíduos como Jiddu Krishnamurti, Huberto Holden, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Ranjit Maharaj, Joel Goldsmith, Luciano Alves Meira, Pietro Ubaldi, Paul Bruton, Henry Bergson e no passado Lao Tse, Buda, Shankara, Sócrates e também os expoentes da Vedanta, outros dentro desta visão, são necessários missionários da realidade, que trazem uma mensagem de não dualidade, uma fase em que a humanidade terá de aprender para derrotar o seu próprio ego. O Cristo foi o maior expoente da não dualidade.
a experiência máxima de que como derrotar o ego, inclusive o próprio, o Cristo, enviou essas entidades já preparando o terreno para tudo isso. Como lembrava sempre o professor Huberto Roden, dizendo aqui as palavras do Cristo, aspas, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Fechar aspas, ponto. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 24. Vamos conferir então um trecho do livro Bhagavad Gita, que foi feita a tradução em notas de Huberto Roden, no item 5 e 6, que diz: todo homem deve erguer-se pela força do seu próprio eu divino, e não decair jamais das alturas desse estado. O eu divino é o melhor amigo do homem, mas o ego humano é o seu pior inimigo. Quem domina o pequeno ego pelo grande eu, esse é amigo de si mesmo. Mas se o ego não odiar a sua própria egoidade, então se torna inimigo do eu, ou seja, da alma do homem. E prossigo aqui com o raciocínio. O Cristo é o Mestre Supremo e prepara todos os estágios de aprendizado da humanidade. Tudo isso está inserido em um processo ilusório. Vejam bem, repito, ilusório. Tido como construção, manutenção e demolição dos conceitos. Mas ele mesmo, Cristo, disse que enviaria o Paráclito, o Espírito de verdade, para explicar esses fenômenos. Existem outros mestres dentro das grandes religiões e organizações espiritualistas que estiveram e alguns ainda estão trabalhando na fase de transição da dualidade para a não dualidade. Esses ainda tentam explicar sobre profecias, reencarnação, desencarnação, vida no mundo espiritual e todos esses fenômenos que são desdobrados. Tudo isso ainda é uma visão dualística, mas necessária para a transição da não dualidade. As outras denominações religiosas, respeitosas, sem uma visão da espiritualidade ainda mais abrangente, trabalham nas bases para segurar as almas em algum sentimento de fé e de conhecimento espiritual, mesmo que sob um prisma de moralidade, de alguns conceitos. Todos esses processos são importantes e compreensíveis. Já o anticristo é uma mentalidade coletiva que está trabalhando para a fortificação do ego, na permanência dos prazeres do mundanismo. Essa mentalidade será repelida gradativamente da Terra a mundos inferiores, onde lá os indivíduos terão de repetir a roda de Sansara, expiação e provas, até que em certo momento se despertem para a realidade. Bem, existem livros maravilhosos para esse despertamento. A Bhagavad Gita, tradução em notas de Huberto Roden, da Fundação Alvorada, o Tao Te Ching, de Lao Tse, também tradução em notas do professor Huberto Roden, editora Fundação Alvorada, há outras edições também, e um livrinho chamado Espiritualidade e Potencial Humano, do professor Luciano Alves Meira, que eu considero ele como um catalisador de todos esses conceitos e do entendimento das experiências em que o ser humano tem gradativamente em todos os seus estágios de nível de consciência. Esses outros que eu citei acima também têm livros maravilhosos. Bem, fico aqui para os meus amigos e irmãos do Luz Sideral e um abraço a todos. Maravilha! Feliz Natal para você, André, e sua família também. Um ano novo aí de muitas realizações e sublimações para todos nós, né? Bom, para fechar o programa de hoje, conforme lembrou aí o Odair, eu vou trazer então os inspirados versos intitulados Ninguém Vive em Solidão, no livro Como Vencer o Sofrimento, do escritor, poeta e educador Paiva Neto, que voltou à pátria espiritual no dia 7 de outubro, né, de 2025,
e depois de 84 anos, bem vividos no Brasil, nos deixando aí uma boa quantidade de livros para a nossa elevação, nosso engrandecimento espiritual. E olha que interessante, recentemente sonhei que estive aí com ele, né, magro e jovem, quando fazia aí uma homenagem a 3 pessoas, que não as identifiquei, eu só sabia que eram 3 pessoas. Quando fui cumprimentá-lo pela nobre atitude, ele me abraçou e me disse: "Agora volta para casa e reflita sobre o assunto." Debaixo de forte emoção, instantaneamente acordei com os olhos cheios de lágrimas. Olha que interessante. É possível que tenha sido, sim, um breve encontro no mundo espiritual. Por que não? Aliás, um dos seus belos livros, Os Mortos Não Morrem. Bem, então aqui para concluir o programa de hoje, poesias e prosas natalinas, ninguém vive em solidão. Na felicidade ou na dor, o ser humano jamais está sozinho. Sabendo ou não sabendo, crendo ou não crendo, tem Deus por si. No deserto e nos vergéis, na montanha e nos vales, na cidade ou nos campos, se reverente contemplar o alto, verá a multidão de estrelas, carregando em seu bojo bilhões de existências. Nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. Pensamento do irmão Paiva Neto. E aqui, para completar, fechando com esse pensamento do nosso divino mestre Jesus, o divino filósofo da humanidade, que disse em seu Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 18: "Eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos." Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e muita luz sideral para você. Até a próxima!